Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 2. Nós temos meditado em Gênesis nos domingos de manhã, algumas reflexões que nós já fizemos sobre a criação do universo. E hoje eu quero pensar com vocês um pouco, Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Gênesis 2, de 1 a 3. Vamos ler juntos, irmãos, por favor. Vamos ler de uma maneira uníssona. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Vamos falar com Deus? Senhor, é um privilégio abrir a Tua palavra, é uma bênção poder lê-la. Rogamos ao Senhor que Tu abras o nosso entendimento para compreendermos a Tua verdade. Que Tu perdoe os nossos pecados, para que absolutamente nada venha impedir o fluir da Tua palavra no nosso coração. E que Tu venhas, ó Deus, de maneira especial, abençoar o Teu povo que está aqui reunido. Abençoar a vida de cada um. Abençoar de uma maneira especial as mães aqui reunidas, louvando ao Senhor por esse dia de celebração em memória às mães, essas dádivas preciosas do Senhor. Ó Deus, nós queremos pedir, abençoa-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos numa sociedade de extremos. Extremos perigosos e podemos até dizer nocivos. Um desses extremos está relacionado à ligação e o vínculo das pessoas com o trabalho. Por um lado, nós temos as pessoas que são viciadas em trabalho. Há uma expressão inglesa para isso, né? Os workaholics. Aquele indivíduo que ele faz do trabalho o sentido da vida dele. Que ele tem uma relação de adoração, de culto ao trabalho. Ele não consegue desassociar a sua vida do seu trabalho. Para ele, a sua vida é o seu trabalho. Sem trabalho, ele não vê sentido para a sua existência. Sem trabalho, ele não tem prazer. Sem trabalho, ele não encontra significado. É o trabalho que dá a ele a identidade. E essas pessoas trabalham. E essas pessoas trabalham todos os dias. E essas pessoas muitas vezes sacrificam o seu tempo com a família, o seu tempo de descanso, o seu tempo de qualidade relacional por causa do trabalho. E muitas vezes elas se acham certas porque elas acreditam que a importância delas está ligado à profissão delas. E como isso é comum hoje. Como as pessoas gostam de se identificar pelo trabalho que elas realizam e recebem valor pelo trabalho que realizam e pelos dividendos que lucram como fruto desse trabalho. Esse é um extremo perigoso. Essa relação com o trabalho que beira
ou que muitas vezes caracteriza como uma relação idólatra. O trabalho deixa de ter o seu devido lugar na sociedade e ele passa a ser um Deus, porque ele se torna o meio pelo qual nós conseguimos dinheiro e as pessoas vão adquirindo essa relação com o trabalho não adequada, mas esta relação quase que cultica relacionada ao trabalho. Mas o outro extremo são os preguiçosos. São aquelas pessoas que não gostam de trabalhar, que não querem trabalhar, e que vibram quando trabalham muito pouco. O sonho delas é ter um trabalho que lhe dê muito lucro e que ela trabalhe o mínimo possível. Aquelas pessoas que, se houver feriado a semana toda, elas sempre vibram. Porque elas não estão muito afim de trabalhar. Porque trabalho cansa. Porque trabalho preocupa. E, às vezes, algumas pessoas acham que um trabalho é bom, simplesmente porque aquele trabalho traz um salário gordo e porque a pessoa trabalha pouco. E ela gosta de trabalhar pouco e ganhar muito. De produzir pouco e ganhar muito. E isso também é muito comum. Muito comum. Esses são dois extremos nocivos e nenhum faz parte do ideal de Deus. O texto de Gênesis capítulo 2, como nós vamos ver, ele nos apresenta o princípio do trabalho, mas o princípio do descanso. E se você ler Provérbios capítulo 6, nos traz uma lição contra a preguiça, contra a indisposição constante para o trabalho. Se você observar o texto de Gênesis capítulo 2, ele nos apresenta um ápice da criação de Deus. E esse ápice da criação de Deus foi a provisão do sábado. Quando eu quero dizer sábado aqui, eu estou falando do termo hebraico Shabá, que significa descanso. A criação de Deus tem o seu clímax no descanso, na provisão do sábado. Perceba que o texto vai mostrar que há uma ordem de Deus na criação. E a ordem de Deus na criação é para que o homem pegasse as suas ferramentas e trabalhasse 6 dias. Obviamente, esse princípio vai sendo exposto no decorrer da Escritura, mas há uma ordem para que o homem deixe de lado as suas ferramentas e descanse no 7º dia. E isso, para setores da sociedade contemporânea, é um escândalo. Porque é muito comum hoje nós vermos comércios que abrem todos os dias. Pessoas que trabalham todos os dias. E muitas vezes elas até se vangloriam disso. Eu trabalho de domingo a domingo. Eu não paro. Eu não descanso. Mas se a gente olha esse relato da criação, o relato da criação, ele vai exatamente contrário a isso. Porque ao mesmo tempo que a criação, ela valoriza o trabalho, ela apresenta um Deus que trabalha e trabalha muito. Um Deus que poderia criar o universo em apenas um momento. Por que Deus passou 6 dias para criar o universo? Será que era por causa dele, simplesmente? Será que é porque ele não conseguia fazer o universo em um dia?
Será que é porque ele não tinha poder para criar o cosmos com uma só palavra, em um momento único, instantâneo? Não. Deus criou o universo em 6 dias e descansou no 7º dia para nos ensinar, como suas criaturas, o princípio do trabalho e do descanso. Aqui há uma linguagem que os teólogos, não se preocupem com esse termo, eles chamam de antropopatismo. O que é o antropopatismo? É a gente tentar descrever Deus com sentimentos humanos. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, Deus não se arrepende. O que é aquilo? É um antropopatismo. Aqui o texto nos mostra um Deus que descansa. Mas a Bíblia mostra que Deus não se cansa. Deus não se fatiga. Então nós temos aqui uma linguagem humana para descrever Deus. Perceba o texto, irmãos. Se você notar, no verso de número 1, nos mostra que os céus e a terra e todo o seu exército, toda a criação foram acabados. Isso aqui é a palavra de Deus. Hoje nós vivemos em um contexto em que o criacionismo, ele é rejeitado em muitos ambientes acadêmicos. E pessoas que advogam que criacionismo é um assunto para a religião, para a igreja, para o domingo. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E o texto vai mostrar que a criação foi fruto de uma obra de Deus. Ele cria todas as coisas. Ele cria o universo. Ele cria todo o exército do universo em 6 dias. E o texto vai dizer no verso de número 2, que ele termina. E ele termina a sua obra no dia 7º. E ele termina a sua obra e ele descansa nesse dia de toda a obra que ele tinha feito. Ou seja, o descanso de Deus no 7º dia compreende a cessação do seu trabalho. É isso que o texto quer dizer. Não quer dizer que Deus se cansou. Quer dizer que Deus parou o seu trabalho. Mas não apenas isso. Nos mostra a satisfação que Deus teve com o seu trabalho. Você já teve aquela sensação de fazer um trabalho, o trabalho ficou legal, o trabalho ficou bem feito, e depois você para, olha e diz, como ficou bom. Não sei como ele ficou tão bom, mas ficou bom. Não foi, Isabela? Não sei como ele ficou tão bom, mas ficou. Não sei como é que eu cheguei a isso. Foi a mão de Deus, mas ficou bom. É mais ou menos isso. Deus criou em 6 dias, e aí no 7º dia ele para, como ficou bom. E ele se satisfaz com o trabalho, e ele contempla o trabalho, e ele se regozija com o trabalho que ele fez, que ele realizou. O que é isso aqui, irmãos? O que esse texto nos ensina? Esse texto nos apresenta um padrão. Ele nos apresenta um ciclo de trabalho e descanso. De trabalho e descanso. De trabalho e descanso. É um ciclo. Deus estabelece 7 dias. E Deus diz, você vai trabalhar 6. Você descansa. Você contempla. Você observa. Hoje a gente vive em extremos. Ou pessoas que trabalham 7 dias, ou pessoas que quase não trabalham. Ou pessoas que viram domingo a domingo, ou pessoas que viram domingos e mais domingos, domingos e mais domingos, quase sem trabalhar. Deus aqui apresenta um conceito. E o conceito é: imitem o meu padrão. E se vocês imitarem o meu padrão, vocês estão
confessando o meu senhorio sobre a vida de vocês. É claro que em muitos trabalhos hoje, as pessoas trabalham 5 dias na semana, ok. Tá? Não estou querendo dizer para você ir para a sua empresa ou para o seu negócio em um 6º dia, se o seu trabalho só abre 5 dias. Ok, mas eu queria que nós entendêssemos o princípio. Qual é a ideia do texto? A ideia do texto é que Deus criou o Homo Faber. O que é o Homo Faber? Homo Faber é o homem trabalhador. Mas Deus criou, além do Homo Faber, Ele criou o Homo Adorans. E o que é o Homo Adorans? É o homem adorador. E aqui eu queria que a gente pensasse no texto. Pensasse no texto. Os seres humanos, eles foram criados para trabalhar. Eles foram criados para descansar. Mas perceba aí, observe no verso de número 3, diz o texto que Deus abençoou o dia 7º e fez o que, irmãos? Veja o texto. E o que? Santificou. Deus abençoou o 7º dia e o santificou e o separou. Irmãos, Deus é sábio, não é sábio? Totalmente sábio. Deus sabe o que faz. Se Deus estabeleceu que nós deveríamos trabalhar 6 dias e descansar 1, Ele sabe o que faz. Se Deus estabeleceu que 6 dias é suficiente para o trabalho, para a manutenção da nossa existência, Ele sabe o que faz. Agora, note que o texto vai mostrar que o 7º dia é um dia para descanso, sim, mas é um dia também para adoração. Deus estabelece o 7º dia para o descanso, mas Deus estabelece o 7º dia para adorar, para exaltá-lo. É interessante que no Decálogo, nos 10 mandamentos, o 4º mandamento diz: lembra-te do dia de sábado, ou do Shabá, do descanso, para santificá-lo. A grande questão aqui no texto, e a gente vai perceber depois na igreja primitiva, que a igreja primitiva, ela substituiu o sábado pelo domingo. Por quê? Por uma razão. Porque Jesus ressuscitou no domingo. E a igreja cristã, a igreja evangélica, ela reserva de maneira mais especial o domingo para o descanso e para a celebração e para a adoração. Mas o princípio é: nós trabalhamos, nós descansamos. Se você olhar um pouco a história, você vai perceber como esse padrão tem tentado ser quebrado. Exemplo: há tempos atrás, século XVIII aproximadamente, início do século XIX, os revolucionários franceses, eles introduziram um calendário republicano. E naquele calendário a semana tinha 10 dias. Qual era a ideia? A ideia era mais trabalho. Não trabalhe 6 dias, trabalhe 9, ou trabalhe 10. Só que em 1805, Napoleão, ele restaurou a semana de 7 dias. Se a gente caminhar um pouco mais, os revolucionários russos, eles transformaram o domingo em dia de trabalho. Então o domingo se tornou um dia de trabalho, lá no contexto da Revolução Russa. Só que isso não durou muito tempo, porque Stalin, quem diria, Stalin restaurou o domingo como dia de descanso. Preste atenção. É muito comum
até nós cristãos sermos afetados pelo espírito da nossa era. E cristãos que eles começam a quebrar de maneira sistemática o dia do Senhor. Claro que existem pessoas que precisam trabalhar no domingo porque trabalham em escala. Às vezes o policial precisa trabalhar no domingo. Exemplo, é uma situação diferente, mas ele precisa ter o dia de descanso. Mas às vezes as pessoas se acostumam a quebrar o dia do Senhor. Ou elas, no dia do Senhor, elas trabalham, ou elas chegam no dia do Senhor arrebentadas da semana. Aí elas dizem, eu tenho o direito de dormir um pouco mais. Eu tenho o direito de, na hora do culto, lavar o meu carro. Eu tenho o direito de, na hora do culto, assistir Fórmula 1. Eu tenho o direito de, na hora do culto, fazer uma faxina na minha casa. E assim a gente vai vivendo, irmãos, uma vida de correria, e a nossa vida vai se tornando um ciclo, e um ciclo que não se ajusta. E a gente vai vivendo sempre cansado, e a gente vai vivendo sempre correndo atrás, porque às vezes a gente não consegue organizar devidamente a nossa agenda para obedecer ao exemplo e ao princípio que Deus traz na Escritura Sagrada. Você vai trabalhar muito, mas você precisa reservar um dia para descansar, contemplar e adorar. Então, quando a igreja se reúne vários dias na semana, e quando a igreja, de uma maneira ainda mais ampla, se reúne no domingo, e você não vai trabalhar, você vem para o culto, e você não vai fazer as atividades da sua profissão, mas você vem para o culto, você dedica mais tempo com a sua família, você descansa. O que é isso? É uma obediência a um princípio que Deus estabeleceu. Tanto que o Senhor Jesus, ele afirma lá em Marcos 2:27, que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Deus separa o sétimo dia dos outros 6 dias da semana para um propósito especial: descanso e adoração. Descanso e adoração. É interessante que no Reino Unido, 1895, final do século XIX, foi lançada uma campanha. E a campanha era: mantenha o domingo como um dia especial. Mantenha o domingo como um dia especial. Qual era a ênfase da campanha? Era evitar que os trabalhadores fossem obrigados a trabalhar aos domingos, exceto nas atividades essenciais. E essa campanha, ela buscava preservar o domingo como um dia de descanso, um dia de recreação voltado para a adoração e para a família. É interessante que essa campanha teve muito sucesso naquela época. Queria caminhar um pouquinho mais para a gente encerrar. Presta atenção. Veja o que, pensando no princípio, sábado, Shabá, dia de descanso. Então a grande questão não é o sábado em si. A grande questão é o dia de descanso. Isaías capítulo 58, verso 13 e 14, diz assim: se você vigiar os seus pés, olha o que Deus diz: se você vigiar seus pés, para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, então
você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. Os dias são difíceis, irmãos, muito difíceis. Mas talvez você esteja vivendo cansado o tempo todo. Pode ser uma questão de saúde. Procure um bom médico. Pode ser. Talvez você precise de algumas vitaminas, talvez você precise reorganizar algumas taxas, a sua questão hormonal, etc. Tem bons médicos que podem lhe ajudar nisso. Mas talvez em algumas circunstâncias seja o fato de que a gente não tem obedecido o princípio do descanso. A gente se arroga de ter o nosso comércio aberto de domingo a domingo e de trabalhar de domingo a domingo. E a vida passa, e o descanso é quebrado, e a adoração a Deus é comprometida, e os cultos ao Senhor são enforcados, são tirados da nossa agenda. Ou às vezes a gente vem para a igreja sempre esbagaçado, triturado, arrasado, torcendo para o culto acabar, a mente divagando. Por quê? Porque a gente deixou a semana sugar todas as nossas forças, e Deus vai receber da gente o resto. O resto, uma sobrinha que ficou. A observância do dia do Senhor, do domingo, não deve ser algo enfadonho, restritivo, mas deve ser uma celebração, irmãos, alegre. Uma celebração na qual a gente encontre tempo para o descanso, para a adoração, para estarmos juntos como família. Isso é uma bênção, irmãos. Esse é um privilégio, irmãos. Quando a gente trabalha e descansa, trabalha e descansa, trabalha e descansa, dentro do padrão de Deus, nós estamos imitando a Deus. Mas há um outro detalhe, preste atenção. O sábado do Senhor, ele foi apresentado como um sinal da aliança com Deus. E foi apresentado como um tipo de Cristo. Está lá em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Por que Deus estabeleceu o sábado? Presta atenção para você entender e a gente vai terminar. Deus estabelece o sábado como um modelo do nosso ciclo de vida, trabalho e descanso. Deus estabelece o sábado como um sinal da sua aliança conosco. Está lá em Êxodo 31, 13 e 17. Mas também como um tipo de Cristo. Por que um tipo de Cristo? Se você ler Mateus 11, 28, diz assim, olha o que Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis, lembram desse texto? Cansados e sobrecarregados, e eu vos o quê? Aliviarei. Tomai sobre vós o quê? O meu jugo. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é o quê? É leve. O que Jesus está oferecendo? Ele está oferecendo descanso. Ele está oferecendo descanso para almas cansadas, para almas sobrecarregadas pelo pecado ou por uma religiosidade legalista e sem vida. Então, quando você se reúne com os seus irmãos para junto a eles buscar a Deus,
Isso em Cristo vai trazer descanso à sua alma. Quem lhe cansa, quem me cansa, quem nos cansa é o trabalho. É o trabalho que é uma bênção, sim, mas por causa do pecado foi afetado. É o trabalho que exige mais e mais. É a indústria do lucro que exige as metas, as sobremetas, a superação. Isso nos cansa. Mas enquanto nós estivermos nessa terra e não nos aposentarmos, a gente vai viver essa realidade. Mas ao mesmo tempo nós podemos desfrutar da parte de Deus descanso. Descanso para a nossa alma. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Veja para onde aponta o dia de descanso do Senhor. Aponta para Cristo, aponta para o descanso que Cristo oferece à nossa alma e aponta também para um futuro glorioso. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4. Do verso 3 ao verso 10. Eu não vou abordar cada aspecto desse texto, mas veja aí, veja bem. Hebreus 4, de 3 a 10. A igreja achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Hebreus 4, de 3 a 10. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vamos para o verso 4. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Verso de número 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como o quê? Deus das suas. O sábado aponta para Cristo, aponta para o descanso que Cristo oferece, aponta para uma realidade eterna, em que nós estaremos no novo céu e na nova terra, dentro do descanso de Deus. Nós vamos servi-lo para sempre, mas não vamos cansar. Nós vamos servi-lo para sempre, mas nós vamos descansar para sempre. Nós não vamos ter mais os efeitos exaustores do trabalho. Há um descanso para o povo de Deus. Deus criou todas as coisas. Deus sustenta todas as coisas e no sétimo dia ele descansou. Deus abençoou esse dia e o separou e disse para mim e para você: esse é o padrão, esse é o modelo de vida que eu quero que você tenha. Trabalhe e descanse. E se lembre de Jesus Cristo. Tenha a sua vida entregue e rendida a Cristo. E você vai encontrar descanso para o seu coração nesta vida e descanso eterno para o seu ser por toda a eternidade. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar?
Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que nos guia, que nos traz luz, que elucida a nossa mente nesses dias de tanta confusão, nesses dias de tantas relações idólatras, ou com o trabalho, ou com o descanso, de relações extremadas, de pessoas que são viciadas em trabalho, ou de pessoas que são simplesmente preguiçosas, que veem o trabalho como uma maldição. O trabalho é uma bênção. A maldição é o sofrimento no trabalho, mas o trabalho é uma bênção. O Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Obrigado porque nós podemos imitar ao Senhor, trabalhando. Às vezes trabalhando fora de casa, às vezes trabalhando dentro de casa. Trabalhando. E obrigado porque nós temos o privilégio também de imitarmos o Senhor, descansando. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Ajuda-nos a obedecê-la. Ajuda-nos a, pela graça de Cristo, a não vivermos uma vida desorganizada, desordenada. Ajuda-nos a sermos produtivos, Senhor, eficazes nas nossas tarefas. Elas se multiplicam, elas se avolumam, elas crescem. Mas, Senhor, ajuda-nos a sermos eficazes nelas. Ajuda-nos a fazermos aquilo que cabe a nós fazermos. Ajuda-nos a trabalharmos, antes de tudo, como para o Senhor. Não antes de tudo para o patrão, mas antes de tudo para o Senhor. O Senhor, antes de tudo, é o nosso patrão. O nosso patrão, antes de ser o Estado, antes de ser o governo, antes de ser uma empresa, antes de ser uma pessoa, antes de serem eles, o nosso patrão é o Senhor. E nós precisamos trabalhar como se fosse para o Senhor. Trabalhar da melhor maneira possível, certos de que seremos recompensados pelo próprio Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos produtivos. Ajuda-nos a organizarmos a nossa agenda. Ajuda-nos a glorificarmos o Teu nome no nosso trabalho. Ajuda-nos, ó Deus, a termos as nossas forças renovadas por Ti. Ajuda-nos, ó Deus, auxilia-nos. Livra-nos de doenças, ó Deus, relacionadas ao trabalho. Livra-nos de relações inadequadas ao trabalho. E ajuda-nos para que possamos trabalhar, e trabalhar muito bem. Mas ajuda-nos para que possamos também descansar, para que nós possamos contemplar, para que nós possamos não apenas individualmente, em vários dias da semana, mas reservarmos, ó Deus, no mínimo, um dia, no mínimo, para estarmos juntos com os nossos irmãos, descansarmos, contemplarmos, adorarmos, bendizermos ao Senhor, que é o nosso descanso, que é o nosso refrigério, que é a nossa esperança. Até o dia em que nós estaremos debaixo do descanso pleno do Senhor. Até o dia em que nós herdaremos o descanso, porque resta ainda um repouso para o povo de Deus. Abençoa-nos, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.